pessoal! Nós somos o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, aqui do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Somos pesquisadores que trabalhamos sob a orientação do professor Luiz Carlos de Souza Ferreira. Esse é um vídeo em parceria do LDB USP com o Covid Verificado. Hoje tentaremos esclarecer algumas dúvidas dos seguidores. Vamos lá? Bom, uma das perguntas que a gente recebeu é se seria possível tomar 2 vacinas. Então veja bem, a gente está falando de um cenário em que não temos nenhuma vacina ainda, uma corrida pela vacina em que provavelmente não haverá doses para todo mundo, mas já tem gente que quer 2 doses de vacina. E isso eu acho que tem até a participação das brincadeiras na internet, das pessoas se vestindo de roupas diferentes para tomar outras vacinas, mas é importante lembrar, até que haja uma recomendação médica para fazer isso não é recomendado. E por quê? Porque o sistema imune ele é baseado em equilíbrio. Então, mais do que ter uma resposta extremamente forte, a gente precisa ter um equilíbrio e uma resposta que não seja forte demais, mas que seja suficiente para proteger contra o vírus ou qualquer outro patógeno, né? E as vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente utilizam diferentes estratégias e buscam desenvolver uma resposta com memória imunológica, como todas as vacinas. A memória imunológica é o que garante que essa resposta vai ser duradoura e que ao longo do tempo você vai continuar protegido do coronavírus. Então, se nesse momento a gente conseguir desenvolver uma vacina que seja eficiente, não vai existir a necessidade de tomar uma outra dose. O que pode acontecer no futuro é que algumas dessas vacinas, que estão sendo desenvolvidas com bastante pressa, ela não dê uma cobertura exatamente igual, ou que com o avanço dos estudos sobre o próprio SARS-CoV-2 se descubra algum tipo de imunidade que é mais protetor que o outro, ou mais conveniente, ou mais duradouro. E aí, nesse caso, pode ser que no futuro venha a ser necessário complementar uma vacina com outra. Mas esse ainda não é o caso, não existe nenhuma recomendação até o momento para isso, e inclusive pode ser perigoso tomar mais de uma vacina. Então, até que haja uma recomendação dos especialistas, nós não recomendamos que isso seja feito. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para responder uma pergunta dos seguidores que foi feita em relação à vacinação por inalação. Então, a via mais comum para a administração de vacinas é a via parenteral, então é por injeção com agulha ou no músculo ou debaixo da pele de uma pessoa. A vacinação por inalação, ela apresenta algumas vantagens. Por exemplo, a indução de uma resposta imunológica que é específica e que consegue combater o vírus diretamente e não deixa ele nem se multiplicar e nem ser transmitido por outras pessoas, já na região onde ele entra. Então, essa região é a mucosa. A mucosa é um tecido epitelial que reveste nossas cavidades orais, nossas cavidades do corpo. E ela tem uma diferença entre os outros tecidos nossos, que ela tem um contato com o meio externo. Por isso, ela geralmente é a porta de entrada de micro-organismos. Se você consegue fazer uma vacina por inalação, provavelmente você vai conseguir gerar uma resposta imunológica contra o vírus, no caso do novo coronavírus, já no nariz, na cavidade nasal da pessoa, ou pela boca, ou as portas de entrada onde o vírus está. E isso agiliza e combate o vírus antes mesmo de ele infectar as nossas células no nosso pulmão. A principal desvantagem é a forma de aplicação, então você precisa de uma seringa especial, um dispositivo especial para fazer a inalação, que pode ser uma substância em pó ou então ela recentemente misturada a um líquido que pode vir já dentro da seringa. Então, existem 2 vacinas hoje licenciadas, aprovadas para uso em humanos, que são dadas por via inalatória. São 2 vacinas contra a influenza. Então, no caso do SARS-CoV-2, há uma vacina em desenvolvimento e agora está em estágio pré-clínico na Faculdade de Medicina da USP, e também uma vacina contra a Covid-19, a EdCovid, de uma empresa que já tem uma vacina em comercialização contra a influenza, pela via inalatória. Não, a gente não pode, por exemplo, pegar uma vacina que já foi aprovada de Covid e simplesmente administrá-la pela via inalatória. Ela precisa passar por, mesmo que seja a mesma formulação, ela precisa passar por todos os testes, todas as fases de testes clínicos, somente, entre aspas, pela mudança da via, porque isso pode afetar tanto os efeitos colaterais como a resposta e a potência da vacina. Oi, foi me perguntado quais são as vacinas mais avançadas. Eu tenho exatamente a resposta. Não sei.
Então, no Brasil e no mundo, diversos pesquisadores têm se dedicado bastante ao desenvolvimento de vacinas contra o Covid. Muita coisa boa tem sido desenvolvida nesses últimos tempos e de forma muito rápida, então nós temos criado recorde no marco da história. Atualmente diversas vacinas estão sendo testadas, dentre elas algumas estão na fase 3 e 3 estão sendo testadas aqui no Brasil. O que eu posso falar a respeito dessas vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil? Elas apresentaram alta imunogenicidade. Então o que é isso? Então o indivíduo que foi lá e recebeu a vacina, ele apresentou uma resposta imunológica contra o vírus, o que é muito bom. Então estou dando esse spoiler para vocês. Claro que essa vacina que ele tomou não necessariamente vai ser a vacina mais avançada, existem outros modelos, diversos modelos que estão sendo testados, e isso vai depender de toda a trajetória. Então é como um filme que está sendo gravado e não pode ser dado spoiler, justamente porque ele ainda não foi gravado. Então nós vamos acompanhando no decorrer do percurso, o desenvolvimento dessas vacinas e vendo os resultados, e assim concluindo qual a de melhor efetividade. Sendo assim, nós não podemos responder qual é a vacina mais avançada e só acompanhar os resultados e aguardar ansiosamente pela vacina. Beijão! Oi pessoal! Uma das perguntas que a gente vai responder hoje é uma pergunta que a gente sempre recebe com pesquisadores trabalhando com Covid. É possível ter uma vacina pronta até janeiro? Essa pergunta é sempre feita pra gente, tá sempre no nosso inbox e acho que de muitos pesquisadores também. E ela é uma resposta bastante difícil de dar, com muita certeza, porque no fundo ela é muito especulativa e a gente tem que pensar o que a gente está chamando de uma vacina pronta. Porque para os pesquisadores uma vacina pronta começa com uma vacina que passou os testes clínicos de fase 3 e foi considerada segura e eficiente. Então, do ponto de vista da testagem, isso seria uma vacina pronta. Mas o caminho de uma vacina, ele vai um pouco além disso, porque uma vacina pronta para a população geral é uma vacina que já está disponível para ser utilizada. Então, nesse caso, ainda teria que passar pelos órgãos reguladores que vão preparar toda a documentação que vai atestar que aquela vacina pode ser administrada nesse país, que ela está aprovada, que ela é segura para aquela população. E o passo seguinte é a distribuição, que a gente como população às vezes não presta tanta atenção nesse detalhe, que na verdade não é tão detalhe, porque as vacinas, cada uma delas, tem uma plataforma diferente, ou seja, uma estratégia diferente. Isso envolve uma forma diferente de produção. Então, cada vacina vai enfrentar uma dificuldade diferente para atingir uma produção de um número grande de doses que vão ser então distribuídas. Nós temos vacinas que elas podem ser distribuídas a temperatura ambiente, outras vacinas que vão depender de serem acondicionadas a menos 80 graus Celsius. Isso é uma condição bastante difícil para manipular a vacina, então é por esses motivos que é muito difícil a gente afirmar que uma vacina vai estar pronta até janeiro. Tudo depende da fase 3 dos testes clínicos, que vai medir então a eficiência dessas vacinas, e são essas fases que estão sendo conduzidas já com algumas vacinas, particularmente com 3 vacinas no Brasil, e a gente realmente precisa esperar a resposta desses testes para saber então se essas vacinas estão aptas para o público. Gostaríamos muito que fosse até janeiro, mas enquanto não tivermos a resposta da fase 3, precisamos aguardar um pouquinho e até lá, se cuidar, lavar as mãos e usar máscara. Uma das perguntas que a gente recebeu dos seguidores foi de como saber qual vacina é a melhor, né? E é uma pergunta muito interessante, porque de fato nós temos diversas vacinas, né, sendo desenvolvidas, pensando no Covid, né, sendo desenvolvidas, vacinas que empregam diferentes tecnologias, né? Por exemplo, temos vacinas que é feita com vírus inativado, vacinas que é um vírus atenuado, vacinas recombinantes, seja em proteínas ou em ácidos nucleicos. Então, cada tipo de vacina vai induzir um tipo de resposta, certo? E qual delas vai funcionar melhor? A resposta mais óbvia seria aquela que protege mais, né? Só que a gente não pode chegar, como pesquisador, e testar a vacina diretamente em humanos, né? Tem todo um processo até chegar para responder essa pergunta. Então, esses testes, né, dessas diferentes vacinas são feitos normalmente em modelos, camundongos ou primatas não humanos, como é o caso de Covid, só que eles normalmente não desenvolvem a doença. Então, a partir daí, a gente tem que procurar marcadores que indicam que está havendo proteção. Esses marcadores normalmente são anticorpos, que são moléculas capazes de neutralizar e assim inativar o vírus em vivo, ou até mesmo células T, que são capazes de reconhecer
células do organismo que vão estar infectadas e matar essas células. Então, a partir desses dois marcadores que eu falei, anticorpos neutralizantes, bem como células T, a gente consegue mensurar a quantidade, seja de anticorpos ou de células, geradas após uma vacinação, e a partir daí a gente consegue correlacionar essa quantidade de anticorpos ou células com proteção, que é o que a gente chama de correlato de proteção, que não é uma proteção de fato, mas é um fator que se correlaciona com proteção. Um fato interessante sobre o correlato de proteção para a Covid-19 é que no início, né, da pandemia, nós achávamos que o correlato de proteção era anticorpos neutralizantes. Então, se a vacina que está em desenvolvimento consegue induzir altas quantidades de anticorpos neutralizantes, essa vacina provavelmente vai ser protetora. Entretanto, o que a gente tem visto, né, com o passar do tempo, é que na infecção natural esses anticorpos que são gerados, eles têm uma duração muito curta. Isso faz a gente questionar se anticorpos por si só, né, anticorpos neutralizantes, eles são um correlato de proteção perfeito para coronavírus. E já está sendo alterado, né, essa ideia, está ficando um conceito meio fluido de que não só anticorpos vão ser importantes para a proteção e correlacionar com ela, como também as células T que eu acabei de falar, que também vão ser importantes como